Bom dia, querido irmão, querida irmã que tem nos acompanhado no nosso canal. Espero que todos esses devocionais, em algum sentido, esteja auxiliando, abençoando o seu dia, sua semana e a sua família. Inclusive, quero pedir a você que nos assiste que possa deixar também seu comentário, né? Para que a gente tenha um feedback de como tem sido avaliado e recebido por vocês aí o nosso devocional diário. Então você tem um link aí embaixo do nosso vídeo intitulado Comentários. Você pode a qualquer momento colocar lá a sua impressão, a sua avaliação de como tem sido o nosso dia a dia aqui de devocional juntos, tá bom? Quero abrir a palavra de Deus com você em 1 de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, e eu quero ler o verso 21 a 25. Quando então nós iremos encontrar o exemplo que o próprio Senhor Jesus Cristo deixa para a sua igreja, para os seus discípulos. Exemplo esse que deve ser seguido por cada um de nós. É um exemplo que tem força normativa, ela é uma imposição, porque o nosso Salvador Jesus Cristo é um exemplo que deve ser seguido por cada um dos seus discípulos e não tem como negociar essas coisas. Então Pedro diz: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrado como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então aqui o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, nos descreve alguns exemplos que ele deixou para mim e para você, e que tem força imperativa, uma força normativa na nossa conduta de vida cristã. Aqui o contexto de 1 de Pedro 2 vai falar sobre injustiças que um cristão pode experimentar no vínculo relacional de bons senhores ou de maus senhores. O verso 18 do capítulo 2 diz: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também se ele for perverso. E a partir então dessa atitude que deve ser esperada de todo discípulo de Cristo, Pedro avoca o exemplo do Senhor Jesus, dizendo: olha, Jesus esteve na mão de Pôncio Pilatos, Jesus esteve na mão de Anás, de Caifás, sumo sacerdote ali do Sinédrio, autoridades religiosas, e eles não eram flores a serem ali exaladas, respiradas, tá bom? E como é que Jesus reagiu diante de injustiça, de violência, de humilhação? Pedro diz: olha, quando ele foi ultrajado, ele não revidou com ultraje. Quando ele foi maltratado, ele não ameaçou, ele não se insurgiu. Antes, contudo, ele confiou a sua vida ao próprio Pai, aquele que julga com retidão e imparcialidade todas as causas. E nesse sentido, eu quero chamar a sua atenção para que você confie a sua causa, as suas aflições, as suas demandas àquele que pode julgar corretamente e com imparcialidade a cada uma delas. Existe um clássico na literatura cristã chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Fica inclusive uma sugestão de leitura para você nesse período de confinamento social. É uma ficção, é uma obra clássica, mas que chama a atenção dos leitores para, ao longo da sua vida, em cada momento, tomar decisões pensando em como o Senhor Jesus
lidaria com cada uma delas. Que o seu dia seja norteado não pela sua preferência ou pela sua opinião pessoal, mas por aquilo que Jesus faria no seu lugar em dias como os nossos. Que Deus abençoe a sua vida.